E agora nós estamos em contato com os nossos convidados, eles que na última terça-feira apareceram no Bom Dia Brasil devido a este movimento tão importante que eles estão organizando, o movimento Autistas Alvinegros, que se trata de um movimento de torcedores, né, do Esporte Clube Corinthians Paulista, que são autistas e que acompanham os jogos no estádio Neoquímica Arena /Itaquerão, como é popularmente conhecido. Vou começar pelas damas, então obviamente começo cumprimentando Juliana Prado. Juliana, boa tarde, obrigado pela atenção, é um prazer ter ela aqui no Espaço da Inclusão, tudo bem? Olá, Felipe, boa tarde, tudo bem? Primeiramente, aí agradecer a oportunidade do espaço, né, para a gente estar apresentando sobre o nosso projeto. Então, muito obrigada. Podia ser, como eu falei, podia ser outro alvinegro, mas enfim, esperamos expandir para ele. Lutamos por eles também. E agora eu vou convidar aqui, né, apresentar vamos dizer, o criador do projeto, junto com a Juliana, meu amigo, além de torcedor do Corinthians, ele também faz poesias, né? Isso aí, galera. Temos uma pessoa que faz poesias, Rafael Lopes. Rafael, vem? Opa, boa tarde, Felipe, boa tarde a todos aí. Pra gente é um motivo de muito satisfação, muito prazer estar participando com vocês aí, tá? Muito obrigado aí, desde já pelo convite, e vamos bater um papo aí, bem legal aí sobre inclusão, né? Com certeza. Rafael, primeiramente com você teve o seu diagnóstico na infância ou já na fase adulta de autismo? Eu tive um diagnóstico tardio aos 33 anos de idade, há 2 anos atrás, né? Hoje eu estou com 35, então já consideramos bem tardio no caso, né? Mas você sentiu alguma diferença em você ou não? Assim, eu sempre percebi, assim, sempre senti que eu tinha algo diferente das outras pessoas, inclusive as próprias pessoas chegavam em mim para questionar, né? Para perguntar por que eu era tão diferente, por que eu agia diferente. Então sempre teve essa coisa, né? Essa coisa de ser diferente das outras pessoas. E esse apego pelo Corinthians começou desde sempre, desde criança? Assim, o amor pelo Corinthians já vem desde os, que eu me lembro, 5, 6 anos. Eu fui, acho que no Pacaembu com 6 anos de idade com meu pai, né? Ele me levou a primeira vez e desde já bateu aquele encanto, né? Foi um lugar que eu já me senti bem, sabe? O ambiente, apesar do barulho, que para muitos autistas é um terror, para mim já foi bem diferente. Então, bem de novinho, desde novinho eu já acompanho o Corinthians, assim. Então você pegou aquela turma, Tupanzinho, Ezequiel, Marcelinho Paulista. Cara, essa galera aí. Turma. Graças a Deus eu peguei essa época. Tem mais uma galerinha aí que quem conhece futebol vai saber, né? Mas eu peguei essa turma toda aí. Grande Célio Silva, aquela zaga. Célio Silva, Ronaldo, lateral direito, eu não lembro quem que era. Célio Silva, Henrique e Silvinho, né? Formava ali a defesa do Corinthians nessa época. É isso. Assim, nessa turma toda aí, desde a infância, né? Pra mim sempre foi. Eu tive o Marcelinho como o maior ídolo, né? Agora ele vai dividir um pouquinho, mas, assim, durante a minha infância e adolescência toda foi o Marcelinho Carioca. Em compensação, teve o Faz-me Rir de 96, né? Com Alex Rossi, Alcindo, Mark Williams, né? Aquele time que foi técnico Valdir Espinosa, que foi para a Libertadores de 96 e foi eliminado bem breve ali. Pois é, né? É uma das fases conturbadas e vergonhosas que o Corinthians já passou. E, infelizmente, a gente teve que passar por isso aí. Nossa, aquele time era a alegria dos outros, né? O meu também demorou para ganhar. Eu demorei para ver meu time ser campeão. Literalmente, nem pelo vídeo, né? Devido à minha deficiência visual. Mas aquele time era a alegria dos outros. Infelizmente, né? A gente teve essa fase aí também. Você também teve uma fase não muito boa aí, mas faz parte do futebol. Faz parte. E a Ju, como é que começou o amor aí, Ju? Foi bem desde a infância também. A minha irmã é corintiana e assim, eu sempre segui alguns passos dela. Eu lembro que ela tinha um quadro e eu achava aquele quadro muito lindo, eu ficava admirando assim. Então aí eu começava a acompanhar os jogos, já sofria quando o Corinthians perdia. Eu lembro que no primeiro Mundial de 2000 foi uma festa aqui na minha rua e eu toda feliz dentro de casa querendo participar lá junto da bagunça, mas por conta da idade a minha mãe não deixava, né? Mas então assim, eu lembro desde, sei lá, uns 5, 7 anos mais ou menos. Acho que é isso. Desde a infância também eu já tenho esse sentimento aí pelo Corinthians. Há controvérsias daquele Mundial, né? O Mundial teve um time que foi de 62, 63, somos tricampeões da Libertadores. Ela foi um torneio. Não. Vamos entrar nesse assunto. Há controvérsia aquele título. Não. Torneio de verão. Não, foi merecido. Merecido foi. Agora daí pra Mundial tem muito show ainda.
Mas realmente vocês mereceram. A gente tinha elenco, tinha futebol pra isso. Sim. E, ô Ju, pra você, como é que tá sendo essa interação, né? A gente conversou antes, você falou que tinha um pouco de dificuldade em interagir com as pessoas. Como que tá sendo isso com a torcida? Então, o projeto foi criado com o intuito de trazer visibilidade e inclusão, né? Mas, além disso, ele tem me ajudado bastante. Eu tenho praticado bem mais a comunicação, a interação com o pessoal. Antes eu nem participava de grupos no WhatsApp e agora eu já consigo participar. Às vezes dou uma sumida ali, não consigo acompanhar tudo, mas eu já consigo interagir mais. Então, fazer parte do projeto tem me ajudado também. Essa questão, assim, de interagir mais, né? Bem legal pra mim. Aliás, estou acompanhando essa interação da Ju no grupo Amigos Rio Sul. Sim, verdade. É o novo grupo aí, eu tô gostando bastante. O pessoal sempre tem umas pautas legais. Por lá eu tento interagir com eles. Ô Ju, no seu caso, foi mais ou menos igual ao do Rafa, o diagnóstico tarde, assim, também, não? Foi antes? Não, foi tardio também. Eu recebi o diagnóstico ano passado, né? Eu tava com 28 anos. Foi bem tardio também. Nossa, meu Deus, 28 anos. Que saudade dos meus 28 anos. Agora eu já tô na casa dos 30, né? Já virei o placar. Saudade E eu, também do 28. e eu já tô nas casas dos 37 já. E o ano que vem é 38. Já, A gente já não andou consegue mais. fugir, né? Faz parte. Ô Rafa, quando vocês fizeram aquela faixa, você meio que idealizou o projeto junto com a Ju, o que você esperava quando eles montaram aquela faixa? Cara, pra ser sincero, eu não esperava nada do que tá acontecendo agora, pra ser bem sincero. Quando eu tive a ideia de estar confeccionando essa faixa, na verdade já tem mais ou menos uns 2 anos que eu pensei nisso, só que teve um período aí que deu uma desanimada, aí nesse ano eu voltei com esse pensamento de novo. Aí eu perguntei pra Juliana, né, o que ela achava da gente estar confeccionando uma faixa. Falei, Ju, o que você acha da gente confeccionar uma faixa pra levar nos Jogos do Corinthians e tal? Ela falou, pô, Rafa, boa ideia, né? Bem bacana, tal, a gente faz, tal. E fizemos. Fizemos a faixa e estamos aí, né? Estamos na luta aí. Essa faixa aí, graças a Deus, tá tendo uma boa visibilidade. Eu vou pedir para algum dos dois, como o nosso programa é muito ouvido por pessoas com deficiência visual, cegas ou baixa visão, descrever a faixa. A nossa faixa, de um lado tem um símbolo do Corinthians, a frase de efeito autistas alvinegros, do outro lado tem um símbolo internacional do autismo. Maravilha, interessante. E vocês ficam na torcida que eu digo, na arquibancada, ou vocês já estão fazendo uso daquela sala, né, do espaço TEA, do Neoquímica Arena? Então, no nosso caso, a gente fica nas cadeiras, né, no setor leste inferior. É o setor que fica de frente para as cabines de transmissões de TV. A gente escolheu ficar lá pelo seguinte, pela visibilidade e também a gente não tem muito problemas assim com ruídos, entendeu? Como é de conhecimento de muitos, os autistas têm muitos problemas com ruído, com barulho. Então ali é um lugar que não seria viável para os autistas. A gente tem problema com certos ruídos, mas do estádio, o que vem do estádio em si, a atmosfera em si, a gente não tem problemas. Aliás, um abraço para os meus colegas de imprensa que estão fazendo essa divulgação, né, do trabalho de vocês. Como que foi a primeira emissora que procurou vocês? Primeira emissora de TV, acho que foi a TV Bandeirantes. Foi do Neto, né, que fez uma postagem de vocês. Na verdade o Neto ele repostou, mas ali ele apareceu como a rádio dele, a Rádio Crack Neto. Mas a televisão mesmo que nos procurou mesmo foi a Band, mas não com o Neto, né? Entendi. Hoje em dia, o movimento, ele conta mais ou menos, assim, com pessoas aqui só de São Paulo, tem autistas de outros locais do Brasil também, como é que tá? Então, o nosso movimento, eu acho que desde o início, a Ju pode me ajudar se eu estiver errado, mas eu acho que desde o início já foram pessoas do Brasil inteiro que se manifestou. A partir do momento que as pessoas visualizaram a faixa no estádio, aí veio manifestação de várias partes do Brasil, entendeu? Então não foi só São Paulo, então já foi uma coisa que abrangeu já o país inteiro, vamos dizer assim. Foi isso mesmo. A gente começou a ganhar mais visibilidade depois do jogo contra o Boca Juniors, no jogo que foi aqui na Arena, que o pessoal da equipe foi na recepção, né, do ônibus, depois conseguiu entrar na Arena com a faixa, e daí a partir desse dia a gente conseguiu ganhar bastante visibilidade. Então, o pessoal assim do Brasil todo começou a encontrar a gente no Instagram, aí a gente já criou um grupo do WhatsApp, teve até argentinos nesse dia, mandou mensagem pra gente. Eu tava até chateada porque a gente empatou, né? E precisava da vitória, a gente empatou. Eu tava chateada, a última pessoa que eu queria contato era com o argentino, e eles lá, mandando os parabéns, mas foi bem gratificante. Então, a partir desse dia aí, a gente começou a ter um apoio de geral, assim, até internacional.
internacional. Vocês têm que fazer uma faixa e entregar pro Benedetto. Ele deu um bom apoio pra vocês, viu? Boa ideia. Não seria má ideia, não. A É imagem verdade. a imagem da bandeira seria aquele pênalti lá, aquele pênalti ótimo que ele bateu lá. Seria muito legal aquela imagem. Faz um rosto assim e coloca movimento autistas alvinegros para Benedetto. É isso aí. Entendeu? Vocês Boa tinham caído ideia. fora já. Boa ideia. É uma boa ideia, hein? Se eu tivesse pensado antes, teria feito essa montagem e marcado ele no Instagram na época. Ué, nunca é tarde. É verdade, é. Tudo boa. Já que vocês não podem mandar pro Messi ainda, né? O Messi ainda não viu a causa, então vocês mandam pro Benedetto. É mais perto, tá um pouquinho mais perto. É mais fácil de chegar. Graças, Benedetto. Muitas graças. Pois é. Aí depois veio o Fla, e aí acabou. A grátis acabou. Mas ali no, a gente sabe, tem que ser sincero, né? Que você levando pelo lado futebolístico da história, a gente sabia que ia ser muito difícil passar do Flamengo, né? Se tivesse jogado com a raça que jogou lá no Maracanã, tivesse jogado aqui na Arena desse jeito, talvez teria sido diferente, né? Mas... Venhamos, o Flamengo tirou o pé, porque senão era mais. Mais ou menos, vai. Quase. Ia ter dois amigos mais tristes hoje. Ô Ju, e a torcida feminina, como é que é? No grupo de vocês tem muitas meninas também envolvidas? Como está sendo essa receptividade? Que a gente sempre vê na torcida, né, predominantemente masculina. Tem, claro, as meninas que acompanham, mas e nesse caso de vocês ainda por serem autistas, como é que tá essa questão? Olha, lá no nosso grupo do WhatsApp temos bastante mulheres lá apoiando a gente. A maioria é mãe de autistas, né? Então elas interagem mais quando é questão do autismo, mas temos muitas torcedoras fiéis lá também, que interage, debate, discute sobre o Corinthians. Tem bastante também. Não é uma porcentagem maior, né, do masculino, mas temos algumas torcedoras lá sim. Aliás, falando em pessoa que acompanha o autismo, queria mandar um abraço para Silvia Greco, também tem uma história bem bacana, aqui de São Paulo também, que narra o jogo filho, né? O Nicolas, ficou bem emblemático essa matéria também. Sensacional, hein? Desculpa cortar aí, mas eu tenho que falar dessa moça, sensacional, sem palavras, meu. Realmente, é muito linda essa história, não? Silvia Greco e o Nicolas, né? Matéria do meu amigo Renato Luiz Peters. Bem bacana, realmente. Muito emocionante. Vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar algum treino da equipe? Então, a gente está planejando isso agora, né? Ver se a gente consegue acompanhar algum treino, consegue ter acesso ao CT Joaquim Grava, né? É uma coisa que a gente está almejando já para agora, entendeu? Não tivemos a oportunidade ainda, infelizmente. A gente teve acesso ao treino aberto, né? Que teve lá na Arena. Aí, tanto que ainda o Corinthians filmou a nossa faixa e postou lá nos stories dele. Mas treino fechado a gente ainda tá tentando. E a Gaviões? Vocês já tiveram acesso a Gaviões? Tivemos. Na verdade, o primeiro local que a gente conseguiu entrar com a faixa foi lá na Gaviões. A gente foi acompanhar uma partida lá e a gente conseguiu estender lá nossa faixa, fazer umas fotos, né, com a autorização do pessoal de lá. E foi bem legal, assim. Foi a primeira vez que eu estive na quadra dos Gaviões e estender na nossa faixa, então foi um momento bem emocionante, assim, pra mim. Legal. E as famílias de vocês, como é que tá em relação a essa questão? Geralmente o pessoal fala, a torcida de time meio violento, meio complicado você apanhar. Como que as famílias estão lidando em relação a isso? No meu caso, já é uma coisa assim, bem tranquila, porque eu sempre frequentei estádio, então eu fui crescendo, minha mãe sempre acompanhou, assim, sabe que desde cedo eu já ia no estádio. Logicamente tem aquela coisa da preocupação, já sempre se preocupava, ficava perguntando que horas que ia chegar e tal, mas no meu caso, como já venho desde cedo, então não tive muito problema. E tenho bastante apoio dos meus familiares, inclusive tem familiares meus que já me acompanharam muito nos jogos. Hoje não, mas por causa da correria do dia a dia, mas a gente costumava ir bastante pessoas da família para acompanhar os jogos. Minha mãe se preocupa bastante também. Na verdade, eu comecei a ir aos estádios esse ano, né? Então, minha mãe sempre se preocupa, assim, em questão de ter alguma confusão. Mas aí eu tento assegurar que, na verdade, assim, graças a Deus, hoje em dia tá mais controlada essa questão de violência nos estádios, né? Pelo menos das vezes que eu fui, eu nunca não presenciei nada assim de muito violento. Então, eu tento tranquilizar eles, assim, graças a Deus, não tive nenhum problema. Por vocês serem autistas, em algum momento vocês se sentem mais vulneráveis quando vocês estão no estádio? Sim. Eu me sinto bastante assim. Estar ali no meio da torcida, ali na arquibancada, é muito bom pra mim, mas o receio
assim de desencadear alguma crise a qualquer momento bate, né? Com essa preocupação. Mas aí eu tento controlar o foco no Corinthians. Até hoje, graças a Deus, assim, durante os jogos eu não cheguei a ter nenhuma crise, mas assim, bate um medo, assim, de acontecer algo do tipo. Então, no meu caso, eu costumo ter uma certa ansiedade antes dos jogos. No meu caso, vem antes. Por exemplo, esse jogo que passou contra o Palmeiras, o Derby, eu tive uma crise antes do jogo. Foi uma crise muito forte. A gente estava chegando na arena, aí a gente estava aguardando a Juliana chegar e tal. Aí eu comecei a ficar muito ansioso, assim, sabe? Porque já veio muita coisa na mente. Tinha a questão do jogo, que era um jogo importante, um clássico. Aí todo jogo tem a ansiedade de conseguir chegar, passar na revista, colocar faixa no lugar. Isso tudo gera uma ansiedade. E também pela entrevista, né? Porque a gente ia fazer entrevista bem no dia, né? Então tudo isso aí desencadeou essa crise. Uma crise pesada mesmo. Até ter dores fortes, assim, sabe? Mas graças a Deus ela não durou muito. Durante o jogo, assim, eu costumo ficar mais tranquilo. Logicamente que o decorrer do jogo vai dizer como é que vai ser o restante, né? Mas no meu caso eu fico mais vulnerável antes das partidas. Inclusive, um abraço para os meus amigos da Rede Globo Visão pela matéria. Infelizmente, eu não estou com o nome da repórter aqui, se os amigos puderem me ajudar. Mas realmente foi uma matéria muito bem feita, falando não só aqui de São Paulo, né, da Autistas Alvinegras, como também das torcidas de outros estados, outros projetos. Parabéns aí, Rede Globo. Então eu deixo meus parabéns aqui para toda a equipe lá que se prontificaram a estar com a gente lá, seguindo todos os passos, os protocolos. Então, deixo aqui o meu agradecimento também. Eles deixaram a gente super à vontade. Foi uma matéria bem. Eu tava nervosa, mas ao mesmo tempo eu tava bem calma, assim, com a posição deles, sabe? Eles souberam abordar a gente de um modo que não nos assustou, sabe? Conseguiram tranquilizar a gente. Eu sei como é que é isso. Realmente você fica nervoso mesmo, bem gratificado. É esse o sentimento. E como que está sendo agora a receptividade, né? Nós sabemos que é um programa que vai para todo o Brasil, inclusive depois na internet. As mensagens que vocês estão recebendo em relação a isso. Tem sido, cara, muito engajador, muito prazeroso, porque a gente percebe que as pessoas têm realmente abraçado a causa. Cada dia uma nova expectativa, mas em cima das expectativas a gente já tem muitas certezas, né? E a certeza que nós temos é que realmente as pessoas abraçaram a causa. O que me deixa mais feliz é que isso já ultrapassou o limite da torcida do Corinthians. Pessoas de outras torcidas, cada dia mais a procura tem sido maior. Hoje mesmo eu conversei com um rapaz do Rio de Janeiro, torcedor do Flamengo, que ele entrou no nosso grupo e ele se identificou como flamenguista, perguntou se não teria problema de participar. Eu falei, não, jamais, porque o nosso intuito é esse, o nosso intuito é que as outras torcidas abracem a causa. E ele, de antemão, ele falou que já ia entrar em contato com o Flamengo, porque ele tem conhecimento com o pessoal lá do Rodolfo Landim, do Flamengo. Então, isso aí pra gente é sem palavras, cara, sem palavras mesmo. Pede pra ele emprestar o Pedro pra vocês, pra melhorar aquele cara, ataque. ele podia deixar o Pedro aqui até se aposentar, não seria nada mal. Seria um bom reforço aí. Mas a matéria nos ajudou bastante. Gente, assim, as mensagens que a gente recebeu do pessoal que acompanha a gente desde o início, o pessoal que chegou agora também, só foi mensagens assim de parabenizando a gente, agradecendo pra gente representar os filhos deles. Então, tudo isso é bem gratificante, sabe? A sensação de estar ajudando realmente a causa, né? De realmente a gente tá conseguindo levar o autismo assim adiante. Vocês andam com aquele ou cordão de girassol ou aquela identificação, o RG do autista, né? Aliás, o RG vou arrumar a frase. O RG que consta que você é autista, né? Não o RG do autista, o RG que consta que você é autista. Vocês têm alguma identificação assim ou não? Para facilitar a vida de vocês? Então, a gente está começando a pensar nisso agora. Porque pra gente é tudo novo, né? Diagnóstico tardio, tal, até cair a ficha, até você procurar saber das coisas, dos direitos, entendeu? Então, pra gente é tudo novo. Mas eu tenho essa intenção de estar andando com o colado do quebra-cabeça, né? Que é o nosso símbolo lá. Tenho essa intenção. O pessoal do nosso grupo já tá pensando não, já formulou já alguns cordões personalizados dos autistas alvinegros e tal. Mas de antemão eu deixo claro que eu vou estar usando o de quebra-cabeça, né? Que faz parte do nosso símbolo. Em questão de documento assim, por enquanto eu estou com o laudo, né? Eu apresento o laudo no estádio e tal, mas a gente já está pensando para dar entrada no RG que consta o CID, né? Não, é isso mesmo. A gente já vai providenciar aí o RG, fazendo a nossa alteração, né? Para incluir
inclui o CID, que já facilita bastante, já elimina a gente ter que ficar andando com o laudo pra cima e pra baixo, né? E o cordão de girassol também é bem importante. A gente já tá providenciando também para fazer o uso, principalmente lá na arena. Sem contar que no estádio você pode perder o laudo, né? Correria. Então, exatamente. Ou pode danificar algo assim. Então, o RG já facilita bem mais. No caso, em outros estádios, vocês já tiveram essa oportunidade de ir também ou somente na Neoquímica? Então, essa é outra coisa, outra pauta vai começar a surgir agora nos próximos dias. Uma coisa que nós comentamos anteriormente, a gente tem o objetivo de estar indo em jogos fora, né? Acompanhar os jogos fora, entendeu? Conseguir, nem que seja levar uma bandeira pequena para representar, porque a gente sabe que o espaço de visitante é um espaço bem reduzido e talvez não teria espaço para a nossa faixa principal, né? Mas a intenção é estar indo nos jogos fora, levando ao menos uma bandeira que nos represente lá, né? Inclusive, eu já vou deixar aqui para vocês que eu vou estar indo para o Maracanã em outubro. No mês de outubro a gente vai no Maracanã, é o jogo de volta, né, do Brasileiro contra o Flamengo. Então já vai ser o primeiro passo aí já que a gente já vai dar nesse caso aí. A gente conseguiu entrar com ela no Parque São Jorge, né? No jogo feminino. Foi o primeiro estádio que a gente entrou. Mas outro estádio que não seja do Corinthians, a gente já tá aí com os planos aí. É bom a gente citar que o Corinthians, ele foi uma das primeiras equipes há mais de 10 anos, eu não vou me lembrar o ano direito, que eles fizeram aquela campanha de adesão à acessibilidade nos estádios, siga essa ideia. Eu lembro que o lançamento foi até no Parque São Jorge, o Andrés era presidente ainda, eu fui convidado aí, eu fui nesse evento, estava lá o Roberto Rivelino, foi um grande astro aí de vocês, outros ex-jogadores, né? Então o Corinthians sempre teve esse cuidado, teve times também de pessoas com outras deficiências, né? Teve o time de futebol salão de síndrome de Down, do Cleiton Monteiro, tem outras modalidades também no Corinthians voltadas para deficiência. E Rafa, espero que você volte pelo menos com um empate na bagagem, que é lá do Maraca. Cara, esse é o desejo. Vai estar numa fase já mais decisiva do campeonato, né? Então a gente sabe que vai ser um jogo bem complicado. Mas é uma coisa assim que eu costumo falar para as pessoas, que assim, eu acho que o sentimento de um corintiano, eu posso falar assim com maestria, que o sentimento do corintiano é esse. A gente sente o prazer de estar presente no lugar. A gente estando no lugar, porque se sabe que a torcida do Corinthians, onde vai, arrasta a multidão. E no Rio de Janeiro é o lugar que mais vai pessoas, torcedores do Corinthians. Então, a gente conseguir representar o Corinthians, a gente está conseguindo incentivar o Corinthians, mostrar a força da fiel torcida, isso para mim já vale muito. Ô Ju, fica aqui pra consolar ele, tá? Depois. Que isso, eu vou estar lá sofrendo junto. Então já fica essa missão, vai sobrar pra mim, pra consolar os dois. Aí, nessa época, o Everton Cebolinha, como diz nossos amigos portugueses, já vai estar provavelmente aí dominando a titularidade. Aí vai ser complicado. Um time que tem Everton Cebolinha no banco, meu Deus. Então. Reserva de luxo. Eles se dão esse luxo aí, né? Paciência. Quem tem Marcos Leonardo, que é o meu time, o outro tem Everton Cebolinha, né? Fazer o quê? É a vida, né? No meu time, no caso, só tem moleque novo da base, né? Então a gente não pode cobrar muito. Tem um ou outro ali, mas a gente sabe que não é lá aquelas coisas, não. Se te consola, o mais experiente é o Gustavo Mosquito. Um bom jogador, não vai passar disso, não. Um bom jogador. Esse é o consolo, Gustavo Mosquito. Pra quem já teve Marcelinho Carioca, né? Não é muito... Pois é, cara. Infelizmente, a gente chega a gente chega no momento que a gente olha pra um lado e pro outro e falar o que tem é isso aí, infelizmente. Pra quem já teve Robinho, já teve Diego, já teve tantos, né, Marcelo Passos, tantos jogadores, né, hoje olha também e fala, nossa, o que você tá fazendo aí, menino? As fases da vida de um torcedor, né? Exatamente. A única diferença é que no meu time brosta leite, né? Lá na Vila Belmiro, o estádio que mais lugar revela a meninada, né? Então, eu não sei o que tem nessa Vila Belmiro aí, cara. Porque aí você tem Pelé que você respirou, aparece alguém. Tem talento, ali brosta talento. A gente tem que concordar que isso aí é verídico mesmo. O terrão já tá mais difícil de sair um talento ali. O terrão, depois que deixou de ser terrão, parou de produzir os craques, né? Parou, faz tempo que não produz. Tem um estádio também, que inclusive mostrou na matéria, até nós estamos em contato com eles, que é o pessoal do estádio lá de Curitiba, um abraço para os meus amigos de Curitiba, o estádio Major Antônio Couto Pereira, que é o estádio do Curitiba, né, do Coxa Branca. Eles estão fazendo também essa sala, né, mais ou menos igual a daqui da Neoquímica Arena. Até mostrou, inclusive, alguns torcedores falando, né, que com essa sala ficaria melhor para ver o jogo. Vocês acham que depois da Neoquímica
Corinthians e dessa sala aí do Major Antônio Couto Pereira, isso vai se expandir ainda mais para outros estádios? Ah, com certeza. Isso já vai servir de inspiração para os demais clubes. E essa sacada do Couto Pereira vai ficar incrível, essa sala dele. Vai ficar muito boa mesmo. O Náutico, eles já tentaram, já estão programando assim, já conseguiram reservar um espaço. Não é um espaço isolado, mas é um espaço que eles deixaram exclusivamente para os autistas, né? Então já é uma iniciativa aí. Então, o Corinthians tem que começar a divulgar mais o setor TEA dele para inspirar, né? Aí agora com o projeto do Couto Pereira em ação, acho que vai servir sim de exemplo, assim, e conseguir chegar nos demais estádios. Esse é o nosso sonho, né? A gente está lutando por isso. Segundo o Rodrigo Florenzano, que é quem está cuidando dessa parte de marketing, né, o responsável pelo marketing do Curitiba, a ideia é inaugurar essa sala logo no começo ali de setembro, na primeira quinzena de setembro. Vai ser bem bacana, hein, cara? É muito bacana mesmo. Foi uma sacada muito boa também deles. Eu andei acompanhando um pouco aí da estrutura da sala. Não vai deixar a desejar em nada em relação à Neoquímica Arena, né, que já é uma sala sensacional. Então a gente pode esperar aí que vai ser uma estrutura fenomenal aí. A gente até ansioso para ver como é que vai ficar, que a gente sabe que vai acolher muitos autistas ali e sem inclusão, cara, sem palavras. A Ju falou do Náutico, tem um torcedor que ele virou meio que símbolo do esporte, ele tem Daniel Pedrosa, hoje ele tem acho que de 8, 9 anos, uma coisa assim, e a família também leva ele no estádio, acompanha com ele, né, apaixonado pelo esporte, aficionado, e todo mundo já conhece eles no estádio, né, assim, é bem interessante a matéria que foi feita com eles também. Cara, foi bem interessante. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui, que foi a primeira bandeira que eu vi de um movimento assim, de autistas, né? Uma bandeira que simbolizasse o autismo. Foi essa bandeira aí do pessoal do esporte, desse garotinho aí. Foi a primeira vez que eu vi. Só para dar os créditos, né? O garoto chama Daniel Pedrosa, Kelly Pedrosa, que é a mãe do garoto, e Eduardo Pedrosa, que é o pai, né? Que acompanha ele. Bacana. Eu espero um dia conhecê-los pessoalmente. Cumprimentar, porque foi uma das inspirações também pra gente. O Botafogo também tá com uma torcida, né? Na verdade, foi pioneiros nisso. Eles foram a primeira torcida de autistas. No caso, é um pai, né, de autista, ele é torcedor do Botafogo. Aí criou o projeto Fogo Serrano, né, Rafa? Isso, é a torcida Fogo Serrano. Eu entrei em contato com ele, conversei com ele, conheci ele, né? E ele me relatou que é uma torcida organizada do Botafogo, Fogo Serrano. Eles são da região serrana do Rio de Janeiro, né? E ele me disse que em cima do projeto da torcida, ele quis homenagear o filhinho dele, que é autista. E agora eu não me recordo o nome. Ele falou que fez em homenagem ao filho, né? Tanto é que do lado da faixa também é um pouquinho parecido com a gente. Ele tem um símbolo da torcida e do outro lado ele tem um símbolo do autismo. E também a gente tem que ressaltar que ele é um dos pioneiros aí, se não for o pioneiro, em questão de faixa de torcida, assim, né? De uma coisa voltada, assim, no coletivo, né? Em relação à inclusão dos autistas aí. Só pra gente deixar claro pro ouvinte, o símbolo do autista é o quebra-cabeça, é o infinito ou é o arco-íris? O que a gente utiliza no momento é o do quebra-cabeça, né? É o do lacinho com o quebra-cabeça, porque ainda é o símbolo mais fácil para o pessoal reconhecer. Atualmente existe o símbolo do infinito, que foi criado por autistas, seria o mais certo de se usar, né? Até pelo motivo de ser criado por um autista. Porém, o pessoal tem dificuldade de identificar o que ele representa. Então, no momento, a gente, nas nossas faixas, a gente utiliza o da faixa com quebra-cabeça para o pessoal poder identificar melhor, né, do que se trata. Esse do arco-íris eu não posso te dizer assim, precisão, porque o que eu vejo mais assim no caso do quebra-cabeça, que a gente usa do infinito. Em relação ao do quebra-cabeça, ele é um símbolo internacional, né? O que as pessoas mais têm visibilidade através do quebra-cabeça. Tanto é que em todos os lugares que você for, banco, transporte público e tal, vai estar esse símbolo aí. Então acho que é o que as pessoas mais conseguem olhar e saber que se trata do símbolo do autismo, né? Padronizou. Meio que padronizou. Apesar de ter o do infinito agora, que é um pouquinho mais recente, mas esse do quebra-cabeça é o que as pessoas vão bater o olho e vai identificar que é do autismo. Talvez esse do infinito é porque vai ser sempre assim, né? Tipo, vai desmistificar um pouco aquela história, a cura do autismo, né? Até porque o autismo não tem cura. Então, talvez seja essa a ideia, mais ou menos. É bem por aí mesmo. A ideia eu acho que é basicamente essa daí. Então, porque no caso quebra-cabeça, tem muitos autistas, somente
autistas adultos que não gostam de ser identificado como um quebra-cabeça, né? É como se tivesse que juntar partes ali para ser desvendado algo. Então, creio eu que por esse motivo também já foi criado o novo símbolo do infinito. Realmente faz sentido, porque dá a impressão que está, né, ainda desvendando, se entendendo, né, dá uma conotação assim meio estranha. Então, ter que juntar partes para se entender, conhecer algo assim, ou algo de, de difícil de se entender, né, porque dependendo do quebra-cabeça ele pode ser meio difícil, então tem, pelo menos autistas adultos, alguns que eu acompanho, assim, então eles não gostam desse termo, assim, quebra-cabeça. Eu gostei muito da fala da Jo, né, quando você fala que é importante que todo autista criança, um dia ele vai crescer e vai ser um adulto. Realmente. O autismo, o pessoal tá falando que tá na moda, mas não tá na moda, ele tá ganhando visibilidade. O pessoal não sabe identificar ainda, reconhecer um autista, assim, a não ser que seja um autista severo. Geralmente, assim, é criança. Então, o povo já generaliza, né? Já volta o autismo todo para uma criança, para um autista severo, mas tem vários, cada autista é único, tem os seus níveis, tem os suas comorbidades, e assim, o autista criança, ele vai chegar na fase adulta, ele vai passar pela adolescência, vai chegar na fase adulta, né? E vai continuar sendo autista. Não vai deixar de ser autista só porque chegou na fase adulta. Então, é sempre bom, importante a gente trazer o autismo, assim, trazer essa visibilidade para trazer informação para as pessoas. Além do Instagram, vocês têm, por exemplo, um canal no YouTube para divulgar os vídeos de vocês no estádio, alguma coisa assim? É algo que a gente está pensando, né, Ju? A gente está meio que galgando aí para a gente chegar nesse ponto, mas seria uma coisa muito interessante, né? Mas a gente ainda tá pensando ainda para chegar nessa etapa aí. É tudo novo pra gente. A gente não imaginou o tamanho da visibilidade que a gente iria alcançar em assim tão pouco tempo. Então, a gente ainda tá tentando lidar ali com o Instagram, dar atenção para todo mundo, que eu acho isso muito importante, trazer esse acolhimento, né, pro pessoal que tá ali apoiando a gente. A gente tá com o Facebook também, mas não consigo dar tanta atenção ali pro Facebook, mas seria muito interessante e importante também a gente criar um canal no YouTube aí, levar uns vídeos de informação pessoal. Quero ver uma live, hein? Opa, logo sai. Acho que foi pro Rafa que eu mostrei, né? Teve uma entrevistada que nós fizemos, a Luciana Santos, jogadora de futebol feminino, lá do Real Brasília, né? Aliás, infelizmente o Real Brasília foi eliminado recentemente. A Luciana, ela é jogadora de futebol e ela concilia a carreira dela de jogadora de futebol feminino com a carreira de mãe. Ela tem uma filha autista. Bem bacana mesmo, cara. Eu acho que eu não sabia dessa história não, mas muito bacana, hein? Eu acompanhei, eu vi lá no seu canal e a história dela, assim, é bem, bem bonita mesmo. É assim, o pessoal de se inspirar, né? Porque tem muitas mães assim, que não conseguem lidar ainda com o diagnóstico do filho, então acompanhar a história dela ajuda bastante. A gente tem que ressaltar as mães de autista, cara. São verdadeiras guerreiras. A gente tem que sempre bater nessa tecla até as pessoas olharem e reconhecer, ver o valor que essas mães têm. Eu tenho uma prova viva, né? Minha irmã Naira, que chegou a conversar com ela. Ela é uma pessoa que abraçou com todas as forças meu sobrinho, né? Meu sobrinho autista, o Cauã. E eu acho que a gente tem que sempre estar falando dessas guerreiras, porque não é fácil, cara. Não é fácil mesmo. Só quem passa sabe do tamanho da dificuldade que é. Então eu deixo aqui o meu abraço bem forte a todas as guerreiras, todos os pais também, né? Porque os pais também estão ali dando um suporte. Então vou deixar aqui o meu abraço a todos eles aí. Ô, Rafa, por você ser autista, no caso de ter um sobrinho autista, isso facilita de alguma maneira para você conversar com ele, ter uma linguagem, não que o autismo tenha uma linguagem, mas para você entender melhor ele? Assim, como a Ju comentou anteriormente, existem os níveis de suporte, né? Os níveis de autismo, que são o leve, o moderado e o severo. No caso, o meu sobrinho, ele tem o autismo um pouquinho mais avançado, ele não é verbal, né? Mas a questão que você disse de entender, eu
eu meio que captei sua mensagem e é isso que acontece. A gente meio que consegue, você olha assim na pessoa, você meio que consegue entender, às vezes, o que ela tá sentindo, às vezes o que ela quer, entendeu? Eu acho que tem uma certa facilidade de você lidar com outro autista. Um exemplo maior aí foi a Juliana. Desde o primeiro momento que eu bati o olho nela assim, eu já vi aquela pulguinha atrás da orelha e deu no que deu aí, o diagnóstico. É verdade. Nunca tinha tido antes contato com o autismo, assim. Então, para mim foi um pouco fácil de me entender, lidar comigo, me aceitar. Eu tive a ajuda do Rafa aí, mas para quem não conhece, assim, acho que tem muitos adultos aí sem um diagnóstico, então, vivendo aí com culpa. Então, é importante a gente levantar esse projeto aí para conseguir ajudá-los, né? Trazer essa mensagem aí, ajudar eles a procurar um diagnóstico, porque é libertador. Como a galera costuma brincar, né? Tem o radar do autista. Bateu o olho, já detecta. Sim, foi. O Rafa comigo foi bem isso, foi certeiro. E em cima disso, eu falo aqui que eu tenho uma certa facilidade para isso. Desde o momento que eu estava na busca pelo meu diagnóstico, comecei a pesquisar na internet e tal, aí resolvi passar com um especialista. E no decorrer das avaliações, a psicóloga falou que eu tinha esse feeling, sabe? Que eu tinha aquela coisa de bater o olho e conseguir identificar. E todas as pessoas, até hoje que eu fiz isso, que eu tive esse feeling aí, todas as pessoas deu o diagnóstico de autismo, né? Eu acho que foi umas 3, 4 pessoas, pelo menos aí, que eu consegui ter esse olhar aí. Então você tem que fazer o curso de psicologia, cara. Faz o curso de psicologia que você vai se dar muito bem. Já me disseram isso mesmo. É verdade. E agora as relações nos respectivos trabalhos de vocês, mesmo relações com outras pessoas, assim, como que vocês conseguem encarar isso? Bom, eu atualmente eu trabalho um pouco também na área de atendimento ao público. Eu iniciei esse trabalho, eu não sabia do meu diagnóstico e eu sempre soube que seria um desafio, porque a parte de comunicação e interação para mim eu sempre tive muita dificuldade. Então, foi um desafio assim muito grande. Hoje em dia eu consigo lidar um pouquinho mais, mas ainda assim eu sinto, ainda tenho crises por conta disso. Tô sempre assim para baixo. Eu tento, né, me cuidar tudo. Aí eu peço para mudar um pouquinho do cargo, vou para outro setor, para outra área, mas eu ainda sinto muita dificuldade assim, ter que tratar diretamente com outras pessoas, assim, ainda tenho bastante dificuldade. No meu caso, eu sempre fui uma pessoa que, apesar das dificuldades, eu sempre consegui dialogar com as outras pessoas, ter uma conversa boa, legal, conseguir me expressar, não muito bem assim como deveria, mas se analisar o autismo em si, que tem essas dificuldades, eu meio que consigo sobressair bem ante essas situações, entendeu? O que você faz hoje em dia, Rafa, de trabalho? Atualmente eu trabalho numa logística que presta serviço para o correio, né? Eu trabalho na área de expedição. Então estão os dois ali nas áreas dos Correios. Exato. Isso foi um projeto ou foi uma coincidência da vida? Foi a coincidência, né, Ju? Foi uma coincidência muito, muito boa, porque me ajudou muito, né? Eu conheci o Rafa, aí já fui atrás do meu diagnóstico e agora eu tô aqui me conhecendo melhor, né? Me entendendo. Ô, Ju, no seu caso, na família, você teve outras pessoas também com o mesmo diagnóstico? Então, eu desconfio, assim, certeza, assim, laudado eu desconheço algum familiar, mas eu desconfio de que a minha mãe seja. Tem bastante traços nela que eu me identifico. Eu sempre me identifiquei, né, mas não entendia. E um sobrinho também, que eu tô com esse radar aí, esse olhar clínico, eu desconfio que seja. E futuramente eu já quero ajudá-los também. Às vezes acontece, né, de ter mãe e filhos, assim, que quando um tem, o outro tem, né, já vi alguns casos relacionados assim. Então, é bem normal. Inclusive, tem muitos adultos se descobrindo autista, né, recebendo diagnóstico através do diagnóstico dos seus filhos. Então, tem muita autista adulta ainda aí, vivendo sem um laudo, sem saber quem são. E na escola, vocês tinham problemas, assim, como não sabiam, né? Então, tinha algum problema? Olha, no meu caso, a escola foi uma coisa que para mim foi terror. Desde a infância, adolescência, até o ensino médio, eu sempre tive muita dificuldade, assim. Passava por muitos apertos, muitas situações, assim, que eu não conseguia lidar, até então não sabia o que era, então foi muito sofrimento, foi momentos que geraram, assim, muitos sofrimentos. Hoje em dia eu paro para pensar e vejo, né, a dificuldade que era conseguir ir para a escola, conseguir lidar com toda aquela situação de ter que interagir com as pessoas, de momentos que você tinha que apresentar trabalhos na frente da sala toda, aquilo ali, para mim sempre foi, nossa, um terror mesmo. Não tive uma experiência muito boa assim não na escola, não. Para mim, me gerou um trauma também, porque eu sempre fui muito isolada, já cheguei a passar séries que eu não tinha amigos, então eu estava sozinha, isolada, e quando eu conseguia fazer amizade, era poucos, era um, dois,
não tinha um grupo grande de amigos. O que me ajudava é que eu sempre jogava futebol, sempre participava assim, dos jogos, então consegui interagir assim nesse momento. Mas foi bem difícil, assim, o meu rendimento escolar sempre foi baixo, assim, da média para baixo. Eu nunca fui aquela aluna ACDF da sala, mas me gerou aí alguns traumas, né, na escola. Você podia ser a jogadora das altas habilidades no futebol aí, ó. Você podia ser a Romarinha do time. Então, na verdade, meu apelido era Ronaldinho Gaúcho na escola. Ó, poderoso, hein? Os Será que meninos, joga? Será que joga uma bolinha boa aí? os meninos me chamavam assim, né? Agora eu tô meio enferrujada, né? Mas na época eu desenrolava, eu gostava bastante. Pô, se você falar que você tá enferrujada com 30 anos, um cara que joga bola hoje com 40 vai chorar, né, boa? Mas é a falta da prática, né? Já tem um tempo que eu não jogo, então algumas dores aí musculares eu vou sentir na certa. Isso aí com certeza. Já a minha área é mais as corridas, eu gosto de correr, fazer as tradicionais corridas de rua. Legal, legal. Falando em corrida de rua, tem uma pessoa que a gente conheceu agora, com esse movimento todo, a Áurea. Ela trabalha com deficientes visuais, ela é a guia dos deficientes visuais nas corridas. Graças a Deus tem um movimento muito grande de guias, né, relacionado ao pessoal com deficiência visual, guias voluntários, guias também não voluntários. É um movimento muito... Começou lá na Corpore, lá atrás, né, com o seu Armando, com o Edgar, e veio vindo e graças a Deus ganhou o Brasil. Inclusive, eu quero até deixar um beijo para a Áurea, que é uma pessoa que nos ajuda bastante. Ela dá bastante suporte para as pessoas com deficiências, de uma forma geral, né? Eu encho o saco dela toda semana, que é ela que reserva meus ingressos para os Jogos do Corinthians, então eu queria aqui estar deixando uma saudação, um beijo para ela. Realmente, a Áurea ajuda a gente assim, muito. Desde o início ela tá acompanhando a gente, ela tem um carinho, ela transmite um carinho, assim, uma vibe muito boa pra gente. Então, gratidão pelo apoio dela e ela ajuda muitos PCDs. Então, é um trabalho incrível que ela faz também. Então, gratidão pelo apoio dela. Parabéns para ela. A propósito, vocês falaram da questão do ingresso, né? O Rafa falou da questão do ingresso. O site é acessível para vocês? Olha, assim, eu pouco tempo que eu conheço, assim, de uma forma geral, eu percebi que ele é bem acessível. No meu caso, eu reservo os ingressos pelo Ingressos Corinthians mesmo, que você reservando pelo Ingressos Corinthians, ele te dá a opção de você reservar o seu ingresso em qualquer setor do estádio, né? É uma coisa muito acessível. Como a gente deixa a faixa no setor leste, era uma preocupação que eu tinha, porque eu pensava no seguinte: se eu tiver aqui pro setor terra, no lado oeste, como vai ficar a questão da faixa que a gente tem que estender do lado leste? Então, quando eu soube dessa facilidade, então foi muito bom. A gente tem, no caso, sendo autista, a gente tem essas duas opções. Tem a opção de estar no espaço terra e tem a opção de pegar pelo Ingressos Corinthians e estar tendo acesso a qualquer setor do estádio. A questão do espaço TEA, vocês já tiveram acesso quantas vezes ao espaço TEA? No momento a gente ainda não chegamos a conhecer esse espaço. Como a gente recebeu o laudo, conseguimos o laudo agora, bem recente, esse mês, então a gente ainda está se programando para ir lá conhecer o espaço. Estou ansiosa, inclusive. Para quem é autista e está nos ouvindo, torce para a equipe do Corinthians, o que precisa e quais são os documentos necessários para conseguir ter acesso ao espaço TEA? No caso, se for criança, né, os responsáveis vão fazer um cadastro no Ingressos Corinthians, no nome deles, dos responsáveis, vão criar o cadastro lá com e-mail e senha, na opção ingresso. Aí, após isso, eles vão mandar um e-mail pro setor TEA com o laudo, né, o laudo do autista, mais o e-mail e o documento do responsável que é do cadastro. Aí o Corinthians vai responder via e-mail, informar o passo a passo, né, informar que foi alterado para a TEA, informar o passo a passo para garantir o ingresso. Aí, quando abre as vendas, né, a pessoa consegue lá reservar o ingresso isento para o autista, podendo levar até 3 acompanhantes pagando meia do setor oeste. Isso para todos os jogos, independente da competição? Para todos os jogos dentro da Neoquímica. Então, independente da competição, se for Libertadores, Campeonato Brasileiro... Independente de campeonato, eles têm aberto para todos. Bacana, muito legal, muito interessante. Vocês já pensaram em levar essa ideia também, conversar com a Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência aqui de São Paulo? É um passo que a gente pode estar dando daqui para frente, né? Como a gente disse, o nosso objetivo é abranger para que as outras pessoas abracem a causa. E essa é mais uma coisa que a gente vai estar pensando daqui para frente, uma possibilidade também. Muito legal. Bom, eu queria agradecer a atenção da Juliana Prado e do Rafael Lopes,
Queria que vocês deixassem aí uma mensagem final para os nossos ouvintes, para a galera corintiana que está aí ouvindo vocês aí, se passando esse sofrimento com vocês, mas, né, tá valendo. O que é isso? Queria primeiramente agradecer o espaço que você nos cedeu aí. É sempre importante a gente trazer o autismo, né? Trazer essa informação. E a mensagem que eu tenho é de gratidão. A gente, assim, iniciou recentemente o projeto e a gente já está com quase 5 mil pessoas apoiando a gente. E diariamente estão mensagens de parabenizando a gente, ou são gratos por representarmos os filhos deles. Então é muito gratificante isso, saber que estamos ajudando mais autistas e suas famílias. E apoio. É fundamental o apoio da família ao autista. É fundamental o apoio da mãe, do pai, do familiar, e todo o apoio que eles precisarem, eles podem encontrar conosco. A Ju já explanou tudo o que eu queria falar. Em cima disso, eu quero estar dando o nome de cada uma das pessoas que se prontificaram a nos ajudar aí. Um abraço a todos. O meu irmão Brian, minha irmã Naira, o Vitinho, o Juan, o Rafa, a Bruna, a própria Juliana aí. Todas as pessoas que abraçaram realmente a causa conosco aí. Se eu esqueci de algum nome, me perdoa. E é isso. Agradecer a vocês aí pelo espaço que está nos dando aí, E se precisar da gente, pode chamar a qualquer momento. A gente está aí disponível para as pessoas que realmente querem estar junto conosco. E vamos juntos nessa luta aí pela inclusão social, não só dos autistas, mas para todas as pessoas com deficiência. Vamos junto. No final de semana, se Deus quiser, dado de color de aço. Fortaleza. Vamos viajar para lá para ver se a gente consegue um empatezinho aí. Pois é, né? Não, empatezinho com o time que tem 24 pontos é duro, hein, companheiro? Mas ainda você está esquecendo que com as pedreiras aí, mas vamos deixar isso correr para frente aí. Pois é. Bom, conversamos com Juliana Prado e Rafael Lopes, dos Autistas Alvinegros, aqui na Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.